Os 66 livros da Bíblia. Quando falamos sobre a Bíblia, estamos falando do livro mais lido, traduzido e influente da história da humanidade. Ela não é apenas um livro, mas uma coleção de livros escritos ao longo de muitos séculos por diversos autores inspirados por Deus. A Bíblia protestante contém 66 livros, divididos em duas grandes partes: o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Esses livros foram escritos ao longo de aproximadamente 1500 anos, por homens de diferentes origens, incluindo reis, profetas, pastores, pescadores, médicos e apóstolos. O Antigo Testamento começa com Gênesis, narrando a criação do universo. A origem da humanidade é a história dos patriarcas. Ele continua contando a formação da nação de Israel, suas vitórias, derrotas, exílios e promessas de redenção. Livros como Salmos trazem cânticos e orações, enquanto Provérbios oferecem ensinamentos de sabedoria para a vida diária. Os profetas anunciaram mensagens de arrependimento e esperança, apontando para a chegada do Messias. O Novo Testamento inicia com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles relatam a vida, os milagres, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Em seguida, o livro de Atos mostra como a mensagem cristã se espalhou pelo mundo conhecido da época. As cartas apostólicas orientam os cristãos sobre fé, amor, perseverança e vida espiritual. O Apocalipse encerra a Bíblia com uma visão da vitória final de Deus sobre o mal. Os cristãos protestantes acreditam que esses 66 livros são inspirados por Deus e constituem a autoridade máxima para a fé e a prática cristã. Ao longo dos séculos, esses livros foram preservados, copiados e estudados por milhões de pessoas. Entretanto, ao comparar uma Bíblia protestante com uma Bíblia católica, percebemos que existem diferenças. A Bíblia católica possui alguns livros adicionais no Antigo Testamento. Essa diferença gera perguntas há séculos. Afinal, por que algumas Bíblias possuem mais livros do que outras? Esses livros foram removidos ou acrescentados? Para responder essa questão, precisamos conhecer um pouco da história da formação do cânon bíblico. Parte 2. Por que os livros católicos não estão na Bíblia protestante? A principal diferença entre as Bíblias católica e protestante está em 7 livros do Antigo Testamento: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Além desses livros, existem passagens adicionais em Esther e Daniel. Esses escritos são chamados de livros deuterocanônicos pela Igreja Católica. Eles estavam presentes na Septuaginta, uma tradução grega das Escrituras produzida alguns séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Como o idioma grego era amplamente utilizado naquela época, a Septuaginta tornou-se muito popular entre os judeus da diáspora e entre os primeiros cristãos. Por outro lado, muitos estudiosos observam que esses livros não faziam parte do cânon hebraico tradicional preservado pelo judaísmo. Durante a Reforma Protestante do século XVI, os reformadores decidiram seguir o cânon hebraico para o Antigo Testamento. Por essa razão, esses livros deixaram de ser considerados escritura inspirada dentro da tradição protestante, embora continuassem sendo reconhecidos como obras históricas importantes. A Igreja Católica manteve esses livros em sua Bíblia, entendendo que eles faziam parte da tradição recebida desde os primeiros séculos do cristianismo. Essa posição foi oficialmente reafirmada durante o Concílio de Trento, em resposta às discussões levantadas pela Reforma. É importante lembrar que católicos e protestantes concordam sobre todos os 27 livros do Novo Testamento. Ambos reconhecem os evangelhos, as cartas apostólicas e o Apocalipse. A principal diferença está apenas nos livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Ao estudar esse assunto, percebemos que a questão não é simplesmente sobre livros que foram retirados ou acrescentados. Trata-se de uma discussão histórica e teológica que envolve diferentes tradições e critérios para reconhecer a inspiração divina. Independentemente da posição adotada, conhecer a história da Bíblia nos ajuda a compreender melhor a fé cristã e a riqueza das Escrituras. O mais importante é buscar a verdade com humildade, respeito e dedicação ao estudo da Palavra de Deus. Além da discussão sobre quais livros deveriam fazer parte da Bíblia, outro fator importante durante a Reforma Protestante foi a rejeição de algumas práticas e doutrinas adotadas pela Igreja Católica ao longo dos séculos.
Os reformadores protestantes defendiam que a adoração deve ser dirigida exclusivamente a Deus. Baseando-se em passagens bíblicas, eles ensinaram que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e que a salvação é recebida pela graça mediante a fé. Por essa razão, os protestantes não adotaram práticas como a veneração dos santos, as orações dirigidas aos santos ou a busca de intercessão por meio deles. Para os reformadores, toda oração e adoração deveriam ser dirigidas diretamente a Deus, em nome de Jesus Cristo. É importante destacar que a Igreja Católica faz distinção entre adoração e veneração. Os católicos afirmam que adoram somente a Deus e que os santos são honrados como exemplos de fé. Já os protestantes entendem que tais práticas não possuem base suficiente nas Escrituras e preferem manter uma relação direta entre o crente e Deus. Assim, a diferença entre católicos e protestantes não envolve apenas a quantidade de livros da Bíblia, mas também interpretações distintas sobre a autoridade religiosa, tradição, intercessão dos santos e a forma de culto cristão. Apesar dessas diferenças, ambos professam a fé em Jesus Cristo e reconhecem sua importância central para a salvação. Se este vídeo ajudou você a compreender melhor a história da Bíblia e as diferenças entre as tradições cristãs, deixe seu gostei e compartilhe este conteúdo com outras pessoas que também desejam aprender mais sobre as Escrituras. Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos sobre história bíblica, livros apócrifos, arqueologia, curiosidades das Escrituras e estudos aprofundados da Palavra de Deus. Ative o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.